Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Fábio Rabelo. Eu sou enfermeiro, professor de enfermagem de curso técnico, preceptor de enfermagem também de estágio, né? E hoje eu estou fazendo esse vídeo teste para saber se vocês vão gostar, né? Vou jogar no meu canal no YouTube, canal FR Enfermagem. Vou trazer essa aula de hoje, né? Os cuidados de enfermagem com o paciente no pré-operatório. Eu já dei essa aula na matéria lá do curso, né? Que eu dou aula de clínica cirúrgica e espero que vocês gostem da aula. Se vocês gostarem, né? Eu peço para que vocês curtam o vídeo, compartilhem, comentem, tirem suas dúvidas. Eu respondo, tá? Eu não sou daqueles professores que não tira dúvida. Eu tiro dúvida sim, tá bom? Então, compartilha, ativa o sininho de notificação, porque eu vou tentar sempre, toda semana, trazer um vídeo novo aí para vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui compartilhando a tela para vocês assistirem essa aula de agora, tá bom? Bom, vamos lá, né? Vamos começar aí falando sobre os cuidados, né, de enfermagem com o paciente no pré-operatório, tá? Então, eu vou começar falando o seguinte, né? O objetivo da aula de hoje. Espero compreender a importância do preparo pré-operatório, tá? Identificar os principais cuidados de enfermagem no pré-operatório e reconhecer o papel do técnico no acolhimento, orientação e segurança do paciente e refletir sobre como o seu trabalho salva vidas, principalmente no período, né, pré-operatório. Então, para a gente começar, a gente tem que falar o que é o período pré-operatório, né? O período pré-operatório é um intervalo entre a decisão médica de realizar uma cirurgia e a entrada do paciente na sala operatória, tá? Esse tempo ele é fundamental para garantir que o paciente esteja física e emocionalmente preparado para o procedimento, ok? Durante essa fase, a equipe de enfermagem atua na realização de cuidados que envolvem desde a higiene corporal e o jejum adequado até a coleta de exames e a verificação de documentos e autorizações necessárias. Além do preparo físico, é essencial oferecer suporte emocional, esclarecendo dúvidas e reduzindo a ansiedade do nosso paciente. E o principal objetivo do período pré-operatório é prevenir complicações e promover a segurança do paciente antes da cirurgia. Então, uma coisa que eu falo para vocês é que são 3 períodos, né? É o pré-operatório, o transoperatório e o pós-operatório. Só que na aula de hoje a gente vai falar do pré-operatório, ok? Então, como está aí no slide, né, é aquele intervalo entre a decisão médica de realizar uma cirurgia e a entrada do paciente na sala operatória. O negócio é o seguinte, vamos lá. Eu vou fazer uma cirurgia de retirada da minha vesícula biliar. A partir do momento em que o médico fala, não, você vai fazer a cirurgia, eu já estou no meu período pré-operatório, tá? Quando que vai acabar esse período pré-operatório? Quando eu entrar na sala de operação, tá? Então, uma coisa que eu falo para vocês é, quando o médico fala, tá? Que você vai fazer a cirurgia até você entrar na sala de cirurgia, tá bom? Esse é o período pré-operatório. A enfermagem, né, durante esse período vai
atuar na realização de cuidados, né? Então, é a enfermagem que vai dar o banho, é a enfermagem que vai verificar o jejum, né? Quando você chegar no hospital, né? É a enfermagem que vai coletar exame de sangue, ok? Dependendo do hospital, é o pessoal do laboratório, tá? Além do preparo físico, né? A enfermagem também atua no emocional, até porque quando o paciente entra na sala de operação, não tem mais o acompanhante dele, né? Então, assim, o paciente ele fica num local totalmente desconhecido, né? Onde só tem a equipe médica, a equipe de cirurgiões, a equipe de anestesista, a equipe de enfermagem. Então, a gente da enfermagem, né, a gente tem que oferecer esse suporte emocional para o nosso paciente, tirando todas as suas dúvidas, né, reduzindo essa ansiedade que o paciente tem de como vai ser realizada a cirurgia dele, tá bom? Então, o principal objetivo do período pré-operatório, né, é prevenir as complicações e promover a segurança do paciente antes da cirurgia, tá bom? Técnico de enfermagem tem um papel essencial no período pré-operatório, né? É o técnico que é responsável por preparar fisicamente o paciente, conforme a gente já falou, né? Garantindo que o jejum tenha sido cumprido, realizando o banho pré-cirúrgico e quando for indicado a tricotomia, que nada mais é do que a raspagem dos pelos na área que vai ser realizada a cirurgia, tá bom? Também é o técnico que vai oferecer o apoio emocional, como a forma eu já falei, né? Explicando dentro dos seus limites profissionais o que vai acontecer, ajudando a reduzir a ansiedade do paciente, tá? O medo do desconhecido, o medo da cirurgia. Além disso, o papel do técnico, checar os sinais vitais, revisar os exames laboratoriais disponíveis, confirmar a identidade do paciente e o procedimento agendado, tá? E qualquer alteração que for observada deve ser registrada e imediatamente comunicada ao enfermeiro responsável, reforçando a importância da atuação em equipe para a segurança do paciente. Lembrando que segurança do paciente está nas 6 metas internacionais, né? Então, a gente precisa fazer com que o paciente se sinta confortável para realizar a cirurgia. Bom, os cuidados essenciais, né, no período pré-operatório, né, devem ser realizados pelo técnico para garantir a segurança do paciente. E que cuidados são esses, né? É fundamental verificar se o jejum foi seguido corretamente, tá? Conforme a orientação dada pelo médico. A higiene deve ser realizada de forma adequada. O paciente deve estar com a vestimenta hospitalar apropriada. Que vestimenta é essa? O paciente deve estar com a máscara, o paciente deve estar com a touca, o paciente deve estar com a camisola, sem nada por baixo, sem a calcinha, sem o sutiã, sem a cueca, tá? Camisola aberta para a parte de trás do corpo do paciente. Tem que ficar com o bumbum de fora, ok? Também é necessário remover todos os acessórios, como aliança, brinco, prótese dentária, lente de contato e esmalte, pois estes itens podem interferir no procedimento ou no monitoramento do paciente na sala de cirúrgica. A avaliação dos sinais vitais e da glicemia capilar deve ser feita com atenção, tá? Registrando qualquer tipo de anormalidade, ok? Se houver prescrição, o técnico deve garantir a punção de um acesso venoso calibroso. Pode botar ali um gel com 16 ou um gel com 18, mas quem vai definir isso, geralmente quem gosta de puncionar, é o anestesista na sala de operação, tá? Por fim, é essencial conferir o prontuário do paciente, checar a identificação do paciente e o procedimento que foi agendado para evitar erros e garantir uma assistência totalmente segura, ok? Em relação à comunicação e à humanização, no período pré-operatório, a comunicação e a humanização são tão importantes quanto os cuidados técnicos, tá? O técnico de enfermagem ele vai atuar como um elo direto entre o paciente e a equipe multiprofissional, tá? Sendo muitas das vezes quem está mais presente ao lado do paciente. Então, vocês têm que entender de uma vez por todas, vocês estão fazendo técnico de enfermagem. Então,
é você que vai ficar ali com o paciente direto, bom? Escutar com atenção os medos, tirar as dúvidas, tirar as angústias, faz parte do cuidado integral e pode ali aliviar significativamente a ansiedade do momento na hora da cirurgia. Atitudes simples, como um sorriso acolhedor, uma explicação clara ou um toque de conforto, tem um impacto profundo na experiência do paciente em si, tá bom? A humanização não é um extra, ela é uma parte essencial da assistência segura e de qualidade do nosso paciente. Bom, Bom, a segurança do paciente no pré-operatório começa com a identificação correta, até porque a gente precisa saber se é o paciente certo que vai para a cirurgia, tá bom? Que deve ser conferida com a pulseira, prontuário e a confirmação verbal com o próprio paciente. É para você chegar e perguntar qual é o seu nome, tá? É essencial verificar se todos os documentos estão em ordem, incluindo os exames, as autorizações de plano de saúde, etc., e consentimento informado, consentimento da cirurgia e o consentimento do anestesia, o termo anestésico, tá? Checklist pré-operatório precisa ser preenchido com atenção, item por item, pois ele garante que nenhum detalhe importante seja totalmente esquecido, tá bom? Qualquer intercorrência, como alteração nos sinais vitais, estado emocional alterado, lembra da ansiedade? Ou ausência de documentação deve ser comunicada imediatamente à equipe de enfermagem e à equipe médica, tá? E cada etapa bem executada vai evitar erros e vai salvar vidas, ok? Lembre-se, segurança do paciente em primeiro lugar. E o que pode dar errado, né? E como que você pode evitar isso? Bom, a gente tem que saber que muitas complicações no pré-operatórias podem ser evitadas com a atuação atenta do técnico de enfermagem. Não só do técnico, mas como a equipe que está na sala cirúrgica também, tá? E proatividade do técnico de enfermagem também. Se o jejum não for respeitado, né? Se vocês não verificarem o jejum do paciente, esse paciente lá na sala cirúrgica, ele corre risco de quê? De broncoaspiração durante a indução anestésica, tá? O que pode ser fatal para o procedimento cirúrgico. Uma prótese dentária esquecida pode se soltar, né? E aí causa obstrução de vias aéreas, ok? A ansiedade do paciente, se não for acolhida, né? Você tratar o paciente como um ninguém, né, pode levar esse paciente a uma crise hipertensiva, tá? Ou até a recusa do procedimento, coisa que o hospital não gosta de fazer cirurgia em paciente hipertenso, né? Ou seja, a gente tem que acalmar esse paciente ali na hora do pré-operatório, tá bom? Já um acesso venoso mal fixado pode comprometer a administração de medicamentos essenciais. Já pensou? Um acesso venoso, né, que não está na veia em si. Aí, na hora que o médico vai fazer ali um propofol, um dormonide, já pensou? O paciente não vai receber essa medicação, e aí a cirurgia vai atrasar, tá? Todos esses riscos são reais, mas podem ser prevenidos com observação criteriosa, tá? Uma boa comunicação e compromisso com a segurança. O técnico de enfermagem, ele é a peça-chave nesse processo, tá? Bom, falamos no pré-operatório, agora a gente vai falar de cuidados de enfermagem no intraoperatório, tá? Bom, se o período pré-operatório é o período que vai desde a decisão da cirurgia até a entrada da sala, do paciente na sala cirúrgica, o intraoperatório ele vai começar no momento em que o paciente entra no centro cirúrgico e termina apenas ao final do ato cirúrgico, tá bom? É um momento de extrema importância que ocorre dentro de um ambiente altamente controlado, com rigor técnico e protocolos de segurança bem definidos ali, que é o centro cirúrgico.
envolve ações coordenadas de toda a equipe multiprofissional e o técnico de enfermagem precisa estar atento a cada detalhe, ok? Garantindo que todos os cuidados com o paciente sejam realizados com precisão, desde a entrada na sala cirúrgica até a transferência para a sala de RPA, recuperação pós-anestésica. Bom, papel do técnico no intraoperatório, né? Ele auxilia tanto o instrumentador cirúrgico quanto o profissional circulante, garantindo que todos os materiais e equipamentos estejam verificados e disponíveis. Lembrando que o circulante tem muita coisa para fazer, tá? E o papel do técnico de enfermagem é tanto ajudar o instrumentador quanto esse circulante, tá bom? Também é responsável pelo correto posicionamento do paciente na mesa cirúrgica, respeitando os cuidados com a segurança e a anatomia, tá bom? Além disso, ele deve colaborar ativamente para a manutenção do campo estéreo, evitando qualquer risco de contaminação. Lembrando que o centro cirúrgico não pode ter nada contaminado. O centro cirúrgico ele tem que ser totalmente estéreo, tá bom? Outro ponto fundamental é o controle do ambiente cirúrgico, né? Cuidando de aspectos como a temperatura, a iluminação e a segurança geral, sempre em sincronia com a equipe do centro cirúrgico, tá? Bom, a segurança do paciente durante o intraoperatório depende de uma vigilância constante por parte de toda a equipe e o técnico tem um papel ativo nesse processo. Tudo começa com a correta identificação do paciente e do procedimento cirúrgico em si, que deve ser conferida com atenção, até porque se o paciente vai amputar a perna direita, é para ele amputar a perna direita e não a perna esquerda, tá? A comunicação ela tem que ser clara, objetiva, com todos os profissionais da sala, evitando falhas que possam comprometer o ato cirúrgico em si. Cabe ao técnico checar os tempos cirúrgicos, tá? Exerese, diérese, hemostasia e síntese. Falei errado, vamos de novo. Exerese, hemostasia, diérese e síntese, certo? Exerese, hemostasia, isso, tá? Até porque são os nomes dificinhos. Cabe ao técnico também checar os tempos cirúrgicos, controlar o uso de materiais, garantindo que nada fique para trás, ok? Durante todo o procedimento, ele apoia o enfermeiro no acompanhamento rigoroso dos sinais vitais, em conjunto com o anestesista, reforçando a segurança em cada etapa cirúrgica. E os cuidados de enfermagem no pós-operatório, né? Bom, o que é o pós-operatório? É o período que se inicia logo após o término da cirurgia, tá? Acabou a cirurgia, o paciente já está em pós-operatório. Só que esse pós-operatório ele é dividido em 3 fases, tá? Que é o pós-operatório imediato, que é quando compreende as primeiras 24 horas, tá? Sendo um momento crítico com risco aumentado de complicações e necessidade de monitoramento intensivo. Então, acabei a minha cirurgia agora, 8h30 da noite, tá? Do dia 8 de junho. Eu estou no pós-operatório imediato de amanhã, tá? Então, nessas 24 de um monitoramento intensivo por parte do centro cirúrgico, tá? Pós-operatório imediato vai do 2º ao 7º dia, quando o paciente começa a se recuperar, mas ainda exige cuidados contínuos com ferida, dor e sinais de infecção. E o pós-operatório tardio, né, que pode durar semanas ou até meses, dependendo do tipo de cirurgia, envolve o acompanhamento da recuperação funcional e cicatricial do nosso paciente. Em todas essas fases, tá? O técnico tem um papel fundamental no cuidado e vigilância. Bom, em relação
aos cuidados imediatos pós-cirúrgicos, né, a gente precisa intensificar esses cuidados, tá? Principalmente, como eu falei, nas primeiras 24 horas, tá bom? O técnico de enfermagem, né, que trabalha lá no centro cirúrgico, na clínica cirúrgica, ele deve monitorar atentamente os sinais vitais do paciente, observando qualquer alteração que vai indicar aí uma instabilidade clínica, tá? Controle da dor é essencial, até porque é uma cirurgia, tá? Sempre administrando medicações conforme prescrição, não se esqueçam disso. Se não está prescrito, não faz. E avaliando a resposta do paciente. Além disso, é necessário inspecionar os curativos, tá? Principalmente os enfermeiros, drenos e possíveis sangramentos, garantindo que esteja em boa condição e sem sinais de complicação, tá? Outro ponto crítico é a prevenção de eventos adversos, como trombose. No pós-operatório, o técnico de enfermagem ele assume diversas responsabilidades, né, que vão impactar diretamente na recuperação do paciente. Uma das principais é o registro rigoroso dos dados clínicos, ok? Como o volume de drenos, da diurese, da saturação de oxigênio e outros parâmetros importantes para o acompanhamento da evolução da cirurgia desse paciente, tá? Também é fundamental garantir o posicionamento adequado do paciente no leito, prevenindo desconfortos e complicações como lesão por pressão, tá? Então, deita esse paciente tranquilinho no leito, bota ele na posição boa, tá? E não deixa de fazer os cuidados para evitar lesão por pressão. Mobilização precoce com segurança e técnica ajuda na prevenção de trombose e melhora a recuperação do nosso paciente. Quando for solicitado pelo enfermeiro, o técnico auxilia nas orientações ao paciente e seus familiares, esclarecendo cuidados básicos, mas é somente quando for solicitado pelo enfermeiro, tá bom? Além disso, como eu falei, né, o apoio emocional é parte do cuidado humanizado, ajudando o paciente a enfrentar esse momento com mais segurança e tranquilidade, ok? Pode ter complicações pós-operatórias? Pode ter complicações pós-operatórias e você pode prevenir, tá bom? Depois da cirurgia, o paciente ele está totalmente vulnerável a diversas complicações que pode comprometer totalmente a sua recuperação. O que pode acontecer? Pode ter hemorragia, né? Então, o técnico de enfermagem tem que manter vigilância constante, tá? Para ver se está tendo sangramento ativo ou sangramento oculto, ok? As infecções de ferida cirúrgica também é risco importante e podem ser evitadas com curativos bem realizados pelo enfermeiro e observação de sinais como vermelhidão, calor e se o curativo tiver bem secretivo, tá bom? O tromboembolismo é uma outra complicação grave, prevenível com mobilização precoce e cuidados circulatórios, tá? Tem paciente que vai utilizar meia compressiva, tem paciente que vai utilizar o compressor de membros inferiores. Tudo isso para evitar trombose, tá? Já a dor não controlada pode prejudicar a cicatrização e o bem-estar do paciente, lembrando que o paciente está ali porque ele precisa e não porque ele quer, tá? Em todas essas situações, o olhar atento e a ação rápida do técnico de enfermagem fazem a diferença. Técnicos atentos salvam vidas, ok? Bom, gente, foi bem rápido, né? E espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula. Vou postar agora, né? Foi apenas uma aula teste. Se vocês gostaram, comentem aí. Se vocês gostaram, curta, né? Compartilha com seus colegas de curso, de faculdade. E não se esqueça de seguir, né, o canal. E se der bom, eu sempre vou estar colocando uns videozinhos aí para vocês estarem estudando, tá bom? Tchau, tchau.
terminar aqui de compartilhar a tela com vocês.